dia o teu filho ressuscitou, segundo as Escrituras, mostrando o teu imenso amor para conosco, pois o Senhor não nos puniu em nosso pecado, mas deu a Cristo. E ainda que passando por muitas provações que o mundo tem vivido, o Senhor nos ama e temos paz contigo, Deus. Por isso estamos gratos, Pai, mas também envergonhados, Deus, por nossas atitudes, muitas vezes pecaminosas diante de Ti, mesmo após a dádiva da salvação, a dádiva de sermos feitos Teus filhos, Pai. Porém, nem sempre andamos na luz, como o Senhor exige de nós, Pai. Nos perdoa nosso orgulho, nos perdoa, Pai, muitas vezes não nos apresentarmos diante de Ti, apresentar as nossas ansiedades diante de Ti, Pai, confiarmos só naquilo que vemos, mas não termos esperança naquilo que não vemos, no Deus invisível e todo-poderoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se apiede de nós, Pai. Mas já gratos, Deus, porque o Senhor fez a bendita promessa que salvaria a nossa vida, que um dia estaremos com Cristo na glória. E é em nome dele, Pai, que oramos, agradecidos. Amém. Leamos agora, irmãos, nos preparando para o momento da palavra, momento de louvor, o Salmo 46. Vamos lê-lo todo. Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cante: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as muitas águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até o confim do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E temos por refúgio o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Deus de vivo, não de mortos. Podemos louvar a Ele com os cânticos, logo de manhã, calmo, sereno e tranquilo. E o Salmo 96. Peço que os irmãos cantem com toda a força, com todo vigor, pois estamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E mesmo em meio a provações, como Paulo e Silas na prisão, cantaremos louvores ao nosso Deus. Quero te buscar.
momento importante para que nós estejamos pensando naquilo que é a vontade de Deus. O homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Às vezes nós ficamos impacientes, porque a coisa não sai como é do nosso desejo, como é do nosso agrado, mas sai exatamente como o seu Deus quer que aconteça, e tudo redundará para a sua honra. Eu quero chamar a sua atenção para 4 verdades fundamentais que são inquestionáveis, tanto na nossa vida, quanto naquilo que nós vamos expor nessa manhã, a partir do livro do profeta Abacuque. Primeira delas, Deus não tolera pecado no meio do seu povo. Repetindo, Deus não tolera pecados no meio do seu povo. Segunda coisa, Deus pode usar incrédulos perversos para castigar o seu povo. Repetindo, Deus pode utilizar incrédulos perversos para castigar o seu povo. Terceira verdade fundamental e inquestionável: os filhos da aliança devem reconhecer honestamente diante de Deus as várias dificuldades que eles encontram, ou seja, eles não estão imunes aos problemas vivenciados no mundo como um todo. E a quarta coisa, a quarta verdade fundamental e inquestionável, é que os filhos da aliança devem aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e parece que não vai haver saída. Essas 4 verdades fundamentais estarão presentes durante um sermão que eu anunciarei nesta manhã, baseado no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos de 17 a 19, que dizem o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto, para instrumentos. Vamos orar. Senhor, nessa manhã nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Num tempo de pandemia, num tempo de histeria coletiva, num tempo de incerteza por parte de muitas pessoas, o teu povo tem plena consciência de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso nós podemos, numa manhã como essa, alçarmos as nossas vozes e dizer que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor Deus é a nossa força, que o Senhor Deus nos faz andar altaneiramente. Assim nós oramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, embora tenhamos lido apenas 3 versículos deste livro do profeta Abacuque, o nosso sermão de hoje abrangirá a todos os 3 capítulos. É um livro pequeno, poucos versículos, e que traz uma mensagem fundamental, e eu quero então abordá-la nesse aspecto mais macro, não observando assim os seus micros detalhes, sem dúvida alguma são diversos, e como tais, esse livro
E a nossa mensagem também nesta manhã, ela vai ter 3 divisões. A primeira divisão, nós vamos observar que o profeta apresenta diante de Deus a perversidade que era reinante em Judá, que envolvia aspectos de corrupção social, de corrupção governamental e também de corrupção espiritual. Ou seja, tudo estava envolvido em perversidade. O pecado permeava todas as áreas da existência humana, passando pelos relacionamentos sociais, chegando ao relacionamento governamental e também causando problema entre o povo e o seu Deus. A segunda parte, nós vamos observar que o profeta apresenta diante de Deus a perversidade dos babilônios, que segundo relato do próprio profeta, ela era bem maior do que a perversidade do povo do reino de Judá, ou seja, do reino do sul, do povo de Deus, e portanto isso a princípio causou no profeta uma certa intranquilidade em saber que o Senhor Deus haveria de julgar o seu povo a partir de uma nação ímpia, pagã. A terceira parte, meus queridos irmãos, o profeta vai apresentar a sua confiança ao Deus da aliança. A confiança de que o Senhor não deixaria o seu povo fenecer, não deixaria o seu povo padecer definitivamente na mão dos inimigos. No final de tudo, no final desta profecia, nós vamos ver que Abacuque prorrompe em uma doxologia, na qual ele exalta, ele glorifica o poder de Deus e a sua providência. Então, em meio a esse contexto, meus queridos irmãos, eu proponho que nós reflitamos um pouco nesta manhã a respeito da alegria em meio ao caos. Alegria em meio ao caos, que poderia ser também alegria em meio a uma pandemia. Eu quero destacar em primeiro lugar a queixa que o profeta faz ao Senhor, bem como o pedido de socorro que ele apresenta diante de Deus, para que o Senhor fosse generoso com o seu povo. Os primeiros 4 versículos do capítulo 1, e eu chamo você, a sua atenção para que você abra o capítulo 1, você vai observar, meus queridos irmãos, que o profeta Abacuque apresenta uma sentença séria, uma sentença que foi proferida pelo Senhor contra o seu povo. Porém, Abacuque não vai fazer isso sem antes expor ao Senhor as queixas contra aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Diversas queixas. Observe que o profeta apresenta o seu lamento ao Senhor, não pela consequência do pecado que viria, não, mas ele vai apresentar o lamento ao Senhor pelo pecado que o povo havia cometido. O lamento não era propriamente pela consequência que o pecado geraria, mas era exatamente por conta do pecado do povo. E por isso ele clama, por isso o profeta grita bem alto, mas parece que a sensação que ele sentia era como se fosse, se o céu estivesse blindado, como se fosse um escudo de bronze, e cujas as orações que ele proferia, elas não podiam penetrar além daquele escudo, não podiam chegar aos céus, ao ouvido do Senhor, porque ele clamava, e parece que não tinha resposta.
Isso fica patente quando o profeta grita por socorro através de 3 perguntas. A primeira delas: tu não me escutarás? A segunda: e não me salvarás? A terceira: por que me mostraste a iniquidade e me fazes ver a opressão? Meus queridos irmãos, o motivo da dor e indignação do profeta tem o seu cerne revelado nos versículos 3 e 4. Versículo 3, a parte B, e o versículo 4 envolve aquilo de mal que estava acontecendo no meio do povo de Deus, no meio de Judá. 3 coisas se destacam, melhor dizendo, 4 coisas. Destruição lá estava acontecendo no meio do povo, estava acontecendo violência, estava acontecendo contendas e litígio no meio do seu povo. Em decorrência dessas coisas, a lei da nação, que regia a nação, que era a lei de Deus, ela havia sido afrouxada, ou seja, a lei não era cumprida. Em Judá, a justiça era torcida em prol daquele que procedia de forma corrupta e má. Exatamente como nós enfrentamos hoje nos nossos dias. Corrupção e maldade, que são inerentes no ser humano, principalmente trazidas em relevo, elevadas à enésima potência naqueles que não conhecem o Senhor, naqueles que são ímpios e que andam distantes dos caminhos do Senhor. Mas o povo do Senhor também está andando assim. Em decorrência dessa situação toda, o profeta chora, o profeta lamenta. O clamor do profeta, então, ouvido pelo Senhor, aquilo que ele achava que seria impossível de acontecer, aconteceu. As orações subiram até os céus. Ela é ouvida pelo Senhor, e fica claro que o pecado de Judá não ficaria impune, porque o Senhor Deus, Ele suscitaria, Ele levantaria uma nação poderosa e temível, que era a nação dos caldeus, que traria o juízo divino sobre o seu povo. A descrição, meus queridos irmãos, do inimigo era terrível. Seria uma nação cruel, uma nação impetuosa, que agiria contra Judá como um verdadeiro rolo compressor, apoderando-se de tudo e de todas as coisas que encontrasse pela frente. Então, Judá, o povo de Deus, seria como que esmagado, um rolo compressor passaria por cima dele. Num diálogo então de desespero, Abacuque retrocede, e ele agora passa a interceder por Judá, pois tem noção exata da destruição que acometeria aquele povo. A sua súplica, meus queridos irmãos, acontece recheada de exaltação ao Deus da aliança, e envolve então o pedido de misericórdia para que o povo não fosse destruído pelaquela terrível nação caldeia. E nessa intercessão, algumas perguntas são feitas pelo profeta ao Senhor, que serão respondidas então pelo Senhor no capítulo seguinte. E aí a gente vai ouvir as respostas que o Senhor Deus vai dar àquele povo. Observem, capítulo 2, após a petição de Abacuque, nós vamos aqui ver essas respostas que foram proferidas pelo Senhor, dadas pelo Senhor. Nós veremos no capítulo 2, após a petição de Abacuque, ele fica como que esperando a resposta do Senhor. Eu entendo, eu acredito que ele estava cheio de expectativa
para saber o que é que o Altíssimo lhe responderia, e de fato o Senhor respondeu a sua oração, respondeu a Abacuque através de uma visão. Esse era um método utilizado pelo Senhor Deus para se revelar ao homem e também revelar a sua vontade naquela época. Então, naquela época, o Senhor responde a Abacuque através de uma visão. Aquilo que Deus lhe mostra naquela visão deveria ser usada de forma apropriada, deveria ser escrita para que não se perdesse no tempo e no espaço. Deveria não somente ser escrita, mas a ideia também de uma gravação em tábuas, daquele tipo de gravação que você não pode retirar facilmente. Então essa era a ideia, e isso deveria ser feita em letras grandes, para que mesmo que alguém passasse correndo, pudesse ver aquilo que nela estava escrito. A ideia aqui, é óbvio que nós não podemos pensar que essa era a intenção de Abacuque, mas a ideia aqui parece ser de uma espécie de outdoor, que exporia o cerne daquela mensagem divina. E observe qual é o cerne da mensagem divina no versículo 4 do capítulo 2. E como a ideia era de uma conclamação para algo tão sério, eu vou gritar. O esboço desse sermão está em letra maiúscula, quanto à mensagem que seria exposta para que todos vissem, era exatamente essa: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Este era o centro da mensagem. Aquela mensagem apresentava uma segregação entre aquele que era soberbo e aquele que era justo, no sentido de ser justificado. Interessante verificar que em tom adversativo Deus apresenta uma mensagem de conforto, apresenta uma mensagem de esperança para o justo. Inclusive eu quero destacar que esta mensagem foi replicada pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, quando esta epístola também influenciou diretamente a Martinho Lutero, e ele foi então impactado por aquela mensagem e deflagrou aquilo que nós conhecemos hoje e que somos frutos hoje da reforma protestante do século XVI. O justo viverá pela fé. O esclarecimento, meus queridos irmãos, do porquê do juízo divino, ou seja, os detalhes da motivação da sentença contra o ímpio, são resumidos em 5 ais que o profeta proclama para o povo de Judá. Interessante que biblicamente, teologicamente falando, ai ou ais, não aqui estamos falando de outra coisa, senão de que biblicamente o significado é monte de ruínas. Essa expressão está ligada à lamentação de dor, de pesares, e também pode ser, ou pode ter uma conotação de que alguém está sendo condenado ao juízo. E aqui no caso, a nação estava sendo condenada ao juízo. Pois bem, esses 5 ais são proferidos contra os corruptos daquela época que estavam em Judá, aos ladrões, aos poderosos, aos falsos amigos e contra os idólatras. Contra esses, Deus seria implacável, trazendo sobre eles o seu juízo.
terceiro lugar, meus queridos irmãos, eu me volto agora para o capítulo 3. Obviamente, nós estamos falando aqui de forma muito superficial, vendo macros mensagens que poderiam ser diluídas em pequenas mensagens, mas eu quero o contexto inteiro do livro, entendê-lo nesta manhã. E o terceiro lugar, eu quero destacar a oração feita por Abacuque em forma de cântico, uma verdadeira doxologia. Meus queridos irmãos, o conforto, o consolo e a confiança no Deus da aliança são então reafirmados pelo profeta. Ele vai fazer isso numa outra oração, que está registrada no capítulo 3, e que pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, Abacuque faz um pedido por reavivamento. E a segunda parte, ele proclama a sua confiança na providência divina em meio ao caos que eles estavam vivendo. E essa oração, ela é feita então em forma de cântico, no melhor estilo da poética hebraica. Aqui para os nossos irmãos da música, interessada ao mestre do canto, para instrumentos de cordas. Então é uma oração cantada. Na primeira parte dessa oração, meus irmãos, eu quero destacar o pedido do profeta, registrado no versículo 2, que diz assim, no capítulo 3: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que coisa maravilhosa! O seu ponto de partida para pedir um avivamento, que o avivamento fosse derramado para o seu povo. O ponto de partida não teve como fonte a sua próprio desejo, a sua própria expertise. Não, até porque um avivamento genuíno ele não pode ser gerado por homens. Mas a fonte foi aquilo que o Senhor Deus provocou no seu coração, a partir daquilo que ele ouviu. Abacuque, portanto, foi impactado com aquilo que ele ouviu. Então ele pede a Deus avivamento, pede a Deus misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. Então por isso ele clama: aviva, Senhor, a tua obra. E aí ele destrincha três coisas importantes, né? Ele pede o avivamento no decurso dos anos, ou seja, que esse avivamento ele não cessasse, mas ele fosse intermitente, ou melhor dizendo, ele fosse sem interrupção, ele fosse contínuo. Essa é a palavra, que ele fosse contínuo. E não somente isso, é que esse avivamento acontecesse, fosse contínuo, e que as obras do Senhor, através desse avivamento, fossem proclamadas e fossem conhecidas de todos. Em terceiro lugar, o seu objetivo também é que o Senhor, ao promover esse avivamento continuamente, e que todos reconhecessem a grandeza do Senhor, o Senhor Deus usasse de misericórdia, não retribuísse ao povo consoante a muita iniquidade, a impiedade que era praticada no meio de Judá, mas que o Senhor se lembrasse da sua misericórdia. E na segunda parte da oração, o destaque a parte final da oração, certo? Que é o versículo descrito a partir do versículo 17. É uma bela doxologia, é um belo canto de louvor e exaltação ao Senhor, no qual ele vai declarar a confiança que ele tem no Senhor Deus, o Deus da aliança, mesmo em meio ao caos. O Senhor faz
tristeza, alegria em tempos de dificuldade. É dessa forma que Abacuque vê o povo de Deus ao confiar no Senhor e na sua providência. O seu povo se alegra a despeito da situação que ele estava vivendo, e ele mais se alegra no Deus da sua salvação. E esse Deus então é a fortaleza do profeta, do seu povo. E em resposta a isso, o Senhor Deus, ele firmaria os pés do profeta, os pés do seu povo, fazendo com que eles andassem seguros, elegantemente e elevadamente. Algumas aplicações, meus irmãos e irmãs, ricas lições que nós podemos tirar desse livro inspirado pelo Senhor. A primeira delas, olha aqui comigo: Deus não deixa impune o pecado praticado pelo seu povo. O Senhor é santo. Ele exige do seu povo, então, também a santidade. Isso envolve, meus queridos irmãos, o nosso procedimento em todas as áreas da nossa vida. Não apenas naquela área em que nós vestimos a nossa indumentária de cristão piedoso, colocamos a nossa Bíblia debaixo do braço e vamos para a igreja. Não. Em todas as áreas. Não pense você, meu querido irmão, que a vida que nós temos levado envolvida com as coisas do mundo. Não pense que o Senhor Deus deixará de lado. Não pensemos meramente que o Senhor Deus é só misericórdia. Nós estaremos redondamente enganados se pensarmos assim, porque em igual medida que o Senhor Deus é misericordioso, Ele é também justo. A justiça e a misericórdia de Deus, elas são a totalização do ser de Deus. Todas as duas, como os demais atributos, as demais características do Senhor. Portanto, se confessarmos os nossos pecados e o deixarmos, só assim nós poderemos obter a misericórdia de Deus. A segunda lição: mesmo aqueles que andam fielmente nos caminhos do Senhor não estão isentos das consequências provenientes dos pecados, não somente dos pecados cometidos por infiéis, como também não estamos isentos dos pecados cometidos pelos ímpios, por aqueles que governam a cidade, que governam o estado, que governam o país, e que tem implicações em todo o mundo que nós vivemos, quer seja na área política, quer seja na área científica, essa briga de que se o coronavírus foi desenvolvido em laboratório ou não. Nós não estamos isentos de sofrer por conta disso, porque nós vivemos num mundo caído. Também precisamos lembrar que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A terceira lição: irmãos e irmãs, nós temos um grande recurso à nossa disposição, um grande recurso, uma hotline ligada então diretamente com Deus, no qual alguém até já disse que o PABX do Senhor nunca vai dar ocupado. Você sempre vai ligar e você vai conectar com Ele. Ele vai te responder através da oração, principalmente quando nós mantemos comunhão profunda com Ele.
quando o nosso coração está ligado a Ele, à sua vontade, quando nós intercedemos pelo nosso povo, quando nós intercedemos pela nossa família, pela nossa nação. Portanto, diria eu, use e abuse desse recurso, a oração. Obviamente não pense que a sua oração vai mudar o plano de Deus. Não vai mudar. Mas sem dúvida alguma, as orações, elas fazem parte do plano de Deus para que a situação seja mudada. Não, porém, o plano de Deus. Quarta lição. Não se preocupe mesmo que a terra seja devastada. Devastada por terremotos, maremotos, por vulcões, por pandemias que gerem caos em todos os lados, em todos os países do mundo, e atinja também o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, enfim, que venha a atingir você. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. E a despeito desse caos, Ele firmará os nossos passos para que andemos em segurança para a sua glória. Quinta lição. Por último, eu quero destacar, meus irmãos, os aspectos cristológicos desse texto, trazidos aqui à luz, não apenas, não somente a partir da resposta do Senhor ao profeta no versículo 4 do segundo capítulo, quando ele diz que o justo viverá por fé, como eu também quero trazer em destaque, principalmente nesta doxologia final, meus queridos irmãos, quando Abacuque exalta ao Senhor, ele exalta ao Deus da sua salvação, apontando assim então para o Messias que haveria de vir, e que veio, e que trouxe, que traz, e que trará salvação para o seu povo, inclusive salvação definitiva, quando ele vier a segunda vez com poder e glória. Eu quero concluir então a minha palavra nesta manhã. Esta manhã do dia 5 de abril de 2020, ou seja, 2020, no 21º dia de quarentena, decretado pelas autoridades constituídas deste país, devido à pandemia do Covid-19. Eu quero então concluir essa minha palavra com um desafio para a Igreja Presbiteriana de Brotas e para todos aqueles que me ouvem nesta manhã, neste dia dedicado ao Senhor, e no qual a igreja foi chamada, convocada, conclamada para participar de um dia de jejum e de oração. Que nós nos santifiquemos ao Senhor, que nós busquemos ao Senhor, que nós confessemos ao Senhor os nossos pecados, não somente os nossos, que nós confessemos também o pecado dos nossos pais, dos nossos filhos, o pecado da nação inteira, e clamemos por misericórdia para o Brasil, para a nossa nação, para as nossas vidas, para o povo da aliança, tanto no que diz respeito, meus queridos irmãos, à pandemia do coronavírus, quanto pela governabilidade da nossa nação. E aqui eu não estou querendo defender posição política alguma, mas eu entendo que hoje nós temos autoridades constituídas no país e que precisamos então orar por elas. Portanto, nós precisamos orar por essas autoridades. Nós precisamos, meus queridos irmãos, interceder, clamar pelos nossos irmãos e patrícios que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos que foram vitimados pelo coronavírus.
Nós precisamos clamar e interceder pelos nossos irmãos e patrícios que nesse momento já estão sofrendo nos hospitais. Precisamos clamar e orar para aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com essas pessoas no fronte de batalha, nos hospitais, cuidando dessas pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus. Clamemos, meus irmãos, por aqueles que estão sendo diretamente afetados pela consequência do coronavírus, que tem alcançado a economia do país, que tem alcançado as finanças dos brasileiros, que tem feito com que empresas sejam perdidas, fechadas, seus empregados sejam demitidos e suas fontes de renda sequem. Clamemos, meus queridos irmãos, pelos nossos governantes, principalmente pelo presidente do Brasil, que tem a responsabilidade de gerir toda essa crise que transcende em muito a barreira sanitária, chega na barreira econômica e gera também uma crise política, na qual nós podemos ver homens buscando seus próprios interesses, chegando ao ponto de vermos juízes decretando soltura de presidiários, de bandidos, e vendo autoridades dando voz de prisão para cidadão que quer trabalhar e que precisa trabalhar mesmo, talvez inconsciente daquilo que está acontecendo. Versão: o bandido na rua, o cidadão na cadeia. Clamemos ao Senhor, meus irmãos, e eu lhe convido para que, aonde você estiver, se você puder, nesse momento, você se ajoelhe, que nós, durante um pouco de tempo, passemos ajoelhados, clamando ao Senhor pela nossa nação. Afinal, eu orarei depois que nós terminarmos esse período de oração de Deus. Eu convido a todos, aos que estão aqui, a você que está em casa, você que me ouve agora pela internet, se ajoelhe. É o momento de nós clamarmos ao Senhor. Aqueles que atenderam a convocação do Santo Jejum, que foi feito pelo reverendo Roberto Brasileiro desde ontem, ele que é o presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, convocou a toda a igreja que nós tivéssemos um dia de jejum e oração. Então nos ajoelhemos, nos prostremos, com o rosto em terra, clamando pela misericórdia de Deus sobre a nossa nação. Com o tempo, depois eu vou orar. Vou orar logo nessa casa. Oremos. Senhor Deus, esse dia dedicado ao Senhor, no qual nós atendemos tua santa convocação para estarmos adorando o Senhor, bendizendo ao Senhor, para estarmos em um dia de jejum e orações pela nossa pátria, pela situação do nosso povo, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, conscientes de que absolutamente nós não somos nada. Outra coisa
fazer, Senhor, senão nos prostrar, reconhecendo que temos feito aquilo que é mal. Confessando os nossos pecados pessoais e apresentamos também, Senhor, o pecado que o teu povo tem cometido e está confessando agora diante de ti, através desses momentos. Conhecemos, Senhor, que como nação também somos merecedores da tua ira, Senhor, quando aqueles homens e mulheres blasfemam contra o Senhor. Quando fazem pouco caso do Senhor. Quando zombam do Senhor, da sua palavra, da sua lei, dos seus ensinamentos. Senhor, mas misericórdia, Senhor, misericórdia. Com uma certa ousadia e cuidado, quando o Senhor Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, nunca veio fisicamente para oferecer-se como sacrifício para as nossas vidas, garantindo assim acesso ao Senhor, mesmo a despeito daquilo que somos. Portanto, nós queremos te pedir, Senhor, suplicar misericórdia. Misericórdia, Senhor. O Senhor se apiede do seu povo. Se apiede dessa nação. Se apiede do mundo. E faça o teu nome ser honrado e glorificado em todas as partes do planeta e do universo, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos concluir o nosso culto matinal cantando o hino 299. Eu gostaria que você cantasse aí em casa o cântico 299, que nos fala sobre essa necessidade de sermos renovados, fortalecidos na força do Senhor. Cantemos, logo após eu estarei entregando a bênção de Deus. Recebei a bênção e a graça
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, desde agora para sempre.